A graça e a paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Olha que interessante, ó. Veja, existem algumas palavras aqui que são chave nesse versículo. Por exemplo, carne e sangue, uma palavra-chave. Outra palavra-chave é participação, participar, participou, ok? Outra palavra-chave, morte, ou melhor, império da morte. E a outra é o diabo. Okay? Então ele começa falando sobre a carne e do sangue, e fala assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue. O que isso quer dizer? Quando ele fala de filho, ele está falando aqui dos filhos de Deus. Evangelho de João 1,12, aqueles que creram e receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, estes sim são feitos filhos de Deus. Porque enquanto o homem não entrega a vida a Jesus Cristo, não passa a estar na igreja, congregando no corpo de Cristo, ele é apenas uma criatura de Deus. Quando ele entrega a vida a Jesus Cristo e Jesus entra na sua vida, ele passa a ser filho de Deus, ok? Então ele está falando, como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, eu entreguei a minha vida a Cristo, eu participo da carne e do sangue. Opa, o que é participar da carne e do sangue? A carne do sangue fala das características de um ser humano. O ser humano é formado por corpo, alma e espírito. E quando ele fala de carne e sangue, ele está falando de uma completude, ele está falando das emoções, dos sentimentos. Então, eu tenho sentimento, eu tenho emoção e sou filho de Deus, porque entreguei minha vida a Jesus Cristo. Então, como eu, sendo filho de Deus, não perdi, essa essência humana, eu tenho sentimentos, tenho emoções, temperamento, caráter, ok? Como eu vivo com isso, mesmo sendo filho de Deus, aprove a Deus que Jesus Cristo, seu Filho amado, quando encarnou, vivesse também aquilo que nós vivemos, as mesmas paixões, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções Jesus Cristo viveu. É isso que ele está falando. Como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas. Então, se você tem um sentimento de tristeza, saiba que Jesus também sentiu tristeza. Se você tem dor, Jesus sentiu dor. Ele passou por tudo que nós passamos. No princípio, Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus, ok? E agora Deus fez Jesus Cristo como homem, ele foi feito filho de Deus quando ele se encarnou, a nossa, vamos dizer assim, a nossa imagem e semelhança, entre parênteses, que aquilo que nós sentimos, ele passou a sentir, ok? Aquilo que nós vivemos, ele viveu. Só que ele fala assim, ele fala do império da morte. Por quê? Nós aprendemos que quando Adão e Eva pecaram, a morte passou a reinar e com ela o pecado. Então a morte reina, a morte reina, a morte reina. Porque todos morrem. Antes não se morria até Adão e Eva pecarem. Agora as pessoas morrem. Porém, ela reinou, a morte reinou até Jesus Cristo, porque Jesus Cristo aniquilou o império da morte. É o texto que nós lemos. Ele aniquilou pela sua própria morte. Quando Jesus morreu, ele aniquila o império, ele acaba com o império da morte. E agora as pessoas só morrem com autorização de Deus. A morte deixou de ser rei sobre a vida dos seres humanos, porque Jesus, através da sua morte, venceu o império da morte. Ou seja, venceu o diabo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.